Amém, irmãos? Glória a Deus por esse momento de louvor. Glória a Deus por nós podermos celebrar mais um domingo ao nosso Deus, aqui como igreja. Então, eu quero dar uma boa noite a todos. Então, sejam bem-vindos. Meu nome é Pedro. A gente está vivendo a série Essencial aqui na igreja, uma série que começou a semana passada, onde o pastor Edson trouxe a primeira mensagem da série, que foi o alimento espiritual é essencial, onde ele abordou a importância de nós nos alimentarmos das palavras de Deus e trazermos como essencial para a nossa vida a gente se desenvolver como cristão do que Deus quer nos dar de palavra, Bíblia, vida espiritual. E hoje a gente vai trabalhar um tema que é ser fiel a Deus e ao seu chamado é essencial. O nosso texto base é o texto que está em Josué, capítulo 1, versículos 6 a 8, que diz: Seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que na lei está escrito. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Amém, irmãos? Aplauda esse texto. Esse texto, ele está num contexto onde Moisés tinha falecido e o próprio Deus deu essa palavra a Josué, que era o seu sucessor. E aqui a gente enxerga muito bem essa relação entre ser fiel a Deus e seu chamado, onde a gente encontra no texto Deus dando um chamado para Moisés, para Josué ali, para ele comandar o povo a partir de agora, mas também dando a condição para que ele faça isso, que é ele ser fiel a Deus, ele se debruçar no livro, fazer tudo conforme ele recebeu de Moisés. Então entrou como uma condição para o sucesso do chamado de Josué, ele estar sendo fiel a Deus. E nós como os cristãos hoje, contextualizando a gente também, à medida que a gente aceita Jesus como Salvador, automaticamente a gente já recebe do próprio Deus um chamado, que foi o chamado que Jesus nos deu do ide a todo mundo e pregar o Evangelho. Esse é um chamado coletivo que todos os cristãos têm e que a gente já recebe no momento que a gente aceita Jesus. A hora que a gente entra para o corpo de Cristo, para o reino, a gente automaticamente já recebe esse chamado. E é extremamente importante nós entendermos que a gente precisa estar sendo fiel a Deus para a gente poder cumprir isso. E essa noite a gente vai ver 2 pontos relacionados a isso e como isso é essencial para a nossa vida como cristãos. Como a gente precisa considerar a fidelidade e chamado algo essencial nas nossas vidas. Nosso primeiro ponto é: mostre sua fidelidade a Deus nas situações que você vive. A fidelidade é provada através de situações onde você se mostra fiel ou infiel. Não existe meio termo nesse posicionamento. Então eu estava refletindo, irmão, sobre a questão de fidelidade, Você ser fiel a algo. E pensei que não existe um meio termo, ou você é fiel ou você é infiel, sempre relacionado a uma situação. Então, perante as situações que a gente passa na vida, a gente escolhe. Nessa situação, eu vou ser fiel a Deus ou vou ser infiel a Deus? Não existe eu tentar fazer um meio campo aí. Ou é uma coisa ou é outra coisa. E é uma escolha. A fidelidade, ela sempre vai ser uma escolha. Eu ser fiel. E eu quero trazer, para complementar junto, um texto que está em Mateus 22, 37 e 38, que é um texto que Jesus nos dá o maior mandamento, que é: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. Por que eu trouxe esse versículo? Porque eu acredito que seja praticamente unanimidade se a gente perguntar para alguém. Uma característica de alguém que ama algo é que ela vai ser fiel àquilo que ela ama. Então, quando Jesus manda nós amarmos a Deus, automaticamente Ele está mandando nós sermos fiel a Deus.
E olha quão profundo sermos fiel a Deus no nosso coração, na nossa mente e na nossa alma, ou seja, nos nossos desejos, nas nossas ações, nos nossos sentimentos. Escolher ser fiel a Deus nessas áreas, em tudo. E é interessante a gente ver, hoje no nosso contexto geral que a gente está vivendo, várias pessoas se mostrando fiéis a várias coisas, né? A hora que a gente abre o Facebook, abre uma rede social, abre uma notícia, a gente vai ver vários grupos sendo fiéis a algo. Por exemplo, para ilustrar, a gente vê várias pessoas que são fiéis a um grupo de posicionamento político. Outros são fiéis a uma ideologia. Outras pessoas são fiéis ao seu trabalho. E experimenta ir contra uma dessas pessoas. Ver o que você vai ganhar de resposta, né? Eu gosto de dizer que depende da educação da pessoa, a patada vai ser diferente, né? Mas ela não vai deixar barato aquilo. Porque você foi contra alguma coisa que ela acha que é essencial para ela, aquele posicionamento, aquela visão, aquela questão. E quanto mais nós como cristãos devemos ter a fidelidade a Deus como algo essencial e sermos muito mais fortes e nos posicionarmos de uma maneira muito mais forte do que essas pessoas que têm sua fidelidade muitas vezes em coisas erradas, né? Tem uma frase de John Wesley que me impactou muito quando eu estava preparando essa mensagem. Eu já conhecia ela, mas ela me trouxe uma reflexão diferente, de alguém que estava trazendo a fidelidade de Deus como algo essencial na sua vida, que diz: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Então, eu fiquei pensando, será que eu tenho na minha vida uma fidelidade ao ponto de estar no meio desses 100 homens? Será que eu tenho uma fidelidade a Deus ao ponto das pessoas olharem e dizerem: nossa, aqui está um cristão de verdade? Eu comentei de manhã uma pergunta: quanto tempo uma pessoa precisa estar do teu lado para ela descobrir que tu é cristão? No teu trabalho, onde você está, numa fila, quanto tempo ela vai precisar para descobrir que tu é cristão, que tu defende os valores cristãos, que tu proclama Jesus? Ou será que ela nem vai descobrir? É escolhas. E ainda mais hoje, num mundo onde está tão deturpado, está tão podre, a gente tem essas escolhas a toda hora. A toda hora a gente é colocado à prova com questões que vão contra a palavra de Deus. A gente precisa se mostrar fiel a Deus. A gente começou agora um tempo que a gente começou a ser taxado de novo, né? Você é cristão, vocês estão errados, não pode ser assim. O mundo já não acredita mais assim. Vamos atualizar a Bíblia. Gente, a gente precisa se posicionar. Isso é mostrar que a gente ama a Deus. Isso é mostrar que Deus, ele é essencial para nós. É mostrar nosso amor a Ele, a nossa fidelidade a Ele, através de ações. É como um relacionamento. A pessoa sabe que tu é fiel quando você prova a fidelidade para ela. Quando em meio a situações você consegue provar a tua fidelidade, consegue expor a tua fidelidade. E um dos perigos de nós como cristãos não achar isso essencial é nós achar que é normal o pecado no nosso mundo. É a gente se tornar indiferente para as coisas. Teve uma época da minha vida que eu digo hoje que eu me envergonho, que foi quando eu deixei essas coisas tomarem conta, não estava achando mais tão essencial a fidelidade a Deus, e o que começou a aparecer nos meus comportamentos, nos meus pensamentos, que não é tão errado assim as coisas. Quando me perguntavam: o que tu acha de tal coisa? Eu falava: pois é, né? Ficava omisso. Tu é cristão, né? É, sou. Vou na igreja.
E foi uma época que eu olho para trás hoje e eu me envergonho. Dou graças a Deus que Deus ele me resgatou. E me incendiou de novo. Mas era um perigo que eu estava vivendo na minha vida ali de achar tudo normal. Eu era um cara que tinha caráter, era um cara que fazia as coisas. E ali eu me enxerguei naquela igreja de Apocalipse 2. Se a gente vai ler o capítulo lá, a gente tem um alerta. Uma igreja que era admirada, mas no versículo 4 do capítulo 2 de Apocalipse, diz essa questão: porém tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Ou seja, abandonaram o primeiro amor.